Boa noite, pessoal. É, Boa noite. Essa é a sétima aula, de fato é a oitava aula expositiva. Eu dividi a sexta aula em parte 1 e parte 2, devido ao meu problema de conexão, né? Mas está tudo resolvido, né? E, opa, mais alguém que entra. Né? Ah, Hoje a gente vai falar sobre o fenômeno de interferência. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa noite. Sim, Beleza. Boa noite. Bom, antes um aviso, eu comecei a corrigir a prova um hoje. Eu tô realmente atrasado com algumas correções aí, mas eu acredito que essa semana eu corrijo de todo mundo. Já corrigi de algumas pessoas, eu percebi, só falando aqui da prova um, eu percebi um erro comum de muitos de vocês, a questão 2. Você tinha. Opa, mais alguém que entrar aqui. A questão 2, você tinha uma semisfera, né, com índice de refração diferente de 1, né, e cada problema pediu uma coisa diferente. Muita gente resolveu por matriz ABCD. Só que matriz ABCD, ela é um, ela é uma formulação que só funciona na aproximação paraxial. O que é isso? Ela só funciona para pequenos ângulos, quando o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Né? É, e ela também só funciona quando o feixe luminoso não se afasta muito do eixo óptico. Tá? Então, quem resolveu dessa forma, eu conversei com o professor Breno, ele também teve alguns casos na turma dele, né? Ele já corrigiu a prova dele há algumas semanas da turma dele, né? E a gente está considerando uma como resolução parcial, tá? Aquela questão 2 da prova um, tá bom? Acho que até o fim dessa semana eu corrijo todas as provas 1 e daí já entro na 2 e também já começo a corrigir os experimentos, né? Como vocês veem aqui, tudo está bagunçado, mas eu já efetivamente me mudei. Falta organizar as coisas aqui, mas agora eu estou menos atrabalhoado com outras coisas. E vou poder corrigir todas as atividades que estão em falta. Bem, falando de interferência, né, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de interferência, que uma coisa interfere na outra. Né? Uh, E, no caso aqui, a gente está falando de onda eletromagnética, a gente tem que lembrar que onda eletromagnética é composta por campo elétrico e campo magnético. E o que acontece com o campo elétrico e o campo magnético? Eu estou escrevendo a caneta aqui porque acabaram com as minhas canetinhas, né? Então, espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Então, aqui, campos elétricos e magnéticos obedecem. Opa, bater na água aqui. Essa água eu vou ter que deixar para cá. Obedecem ao princípio, o famoso princípio da superposição. O que significa isso? Se num ponto do espaço eu tiver um campo elétrico E1, e nesse mesmo ponto eu tiver um campo, aqui, escrever em roxo, E2, fazendo com lápis de cor que acabaram com a minha canetinha. O que vai acontecer? O campo elétrico resultante é a soma vetorial desses dois. Ou seja, o E vai ser igual a somatória vetorial de E1 com E2. Tudo bem, pessoal? Isso vale tanto para campo elétrico quanto para campo magnético. Tá? Vou fazer melhor esse E2 aqui, mais bonito. Então, se você tiver um terceiro campo, ele também obedece ao princípio da superposição. O campo elétrico total é a soma vetorial de todos os campos que você tem presentes ali, tá? Todos os campos elétricos. No caso magnético é a mesma coisa. Mas o que acontece com uma onda eletromagnética? Que a gente está analisando aqui. Luz é onda eletromagnética, e no caso da onda eletromagnética, né, o que acontece? Os campos, né, E e B variam
Com o quê? Com a posição e com o tempo. Mas eles não deixam de ser campos elétricos e campos magnéticos. Então, eles também, uma onda eletromagnética, os campos que compõem a onda eletromagnética, campo elétrico e campo magnético, ponto a ponto, eles vão obedecer ao princípio da superposição. Tá certo isso? Isso vocês têm que ter como eu faço para as turmas de fenômenos, isso vocês têm que guardar no fundo do coração. Certo? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Falem alguma coisa, senão eu acho que estou falando com a parede. Aqui tudo bem. Beleza. Beleza, então. Bom, e como é que funciona intensidade? Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui. Tirar essa régua daqui do caminho. Eita. Como é que funciona a intensidade de uma onda eletromagnética? Como é que funciona? Você tem o vetor de Poynting. O que é o vetor de Poynting? O vetor de Poynting é, por definição, ele é o produto vetorial de E com B, né, dividido por μ0, isso no vácuo. Né? E a gente sabe que a intensidade da onda é o quê? É o módulo desse vetor de Poynting. Isso aqui te dá uma intensidade que é potência por unidade de área. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, Sim. Quando você vai ver uma interferência de uma onda eletromagnética com pelo menos outra, né, você tem que interferir duas ondas. De fato, pode ser de fontes diferentes, pode ser da mesma fonte, só que passando por caminhos diferentes. Então você vai ver essa interferência num ponto específico do espaço, certo? Você vai ver ela num ponto específico do espaço. E o que é interferência? É essa somatória aqui, certo? Tá? O que vai acontecer se um campo estiver apontando para um lado, se eles estiverem na mesma direção, mas um está apontando um sentido, o outro está apontando no outro, e forem da mesma intensidade? Tá? O que vai acontecer é que essa somatória vetorial vai dar zero, e a intensidade vai dar zero naquele ponto. Não é que a energia sumiu, né? É que naquele ponto o resultado da intensidade vai ser zero. Isso é uma interferência destrutiva. Tudo bem? Bom, só que o campo magnético está relacionado com o campo elétrico, né? Ele é diretamente proporcional ao campo elétrico e ele é perpendicular. Então a gente pode escrever essa intensidade aqui do seguinte jeitão. Isso aqui é igual a meio de C ε0 módulo do campo elétrico ao quadrado. Eu posso escrever em função só do campo elétrico. Quem é esse campo elétrico aqui? Esse campo elétrico é o campo elétrico resultante. É essa somatória vetorial aqui, certo? Lembrando que isso aqui é uma relação que vale ponto a ponto. Tá? Mas o que vai acontecer se a gente escrever o campo elétrico de uma forma complexa? Você pode, para facilitar as contas, acreditem ou não, isso facilita. O que acontece se a gente escrever, né? Se escrevermos E na notação complexa. Notação complexa. Como é que eu vou escrever intensidade? Se eu tenho um número complexo qualquer, vou chamar ele de, sei lá, ρ, igual a A mais BI, mais A mais IB. Ou seja, ele tem a parte real mais a parte imaginária. Como é que é o módulo desse ρ? Como é que eu escrevo essa coisa? Vocês lembram da escolinha? Como é que eu escrevo o módulo desse número complexo ρ? Não é ele vezes... Aliás, o módulo quadrado dele, né? O módulo dele vai ser raiz quadrada disso aqui. É ele vezes o complexo conjugado dele. Ou seja, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. O complexo conjugado desse cara é A menos IB. Vocês lembram dessas coisas? Sim. Beleza. Bom, só que o que acontece? O campo elétrico ele é o quê? Ele é um campo vetorial, né?
Ele não é um campo escalar. Como é que a gente calcula, então, o módulo de E? O módulo de E, obviamente, vai ser EX vezes EX conjugado, mais EY vezes EY conjugado, mais EZ vezes EZ conjugado, certo? Se eu escrever na notação real, não a notação complexa, é exatamente a mesma coisa. O conjugado de um número real é o próprio número real. Módulo de E ao quadrado, perdão. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos deixar vocês menos tranquilos, né? Brincadeira, vamos lá. Então, olha só, pessoal, deixa eu mudar de página aqui. Opa, isso, tem que centralizar a página aqui para vocês. Beleza, então essa aqui é minha página 2. Então, olha só, a gente pode escrever o campo elétrico, o módulo do campo elétrico ao quadrado, como sendo produto escalar, né? Produto escalar de E com E conjugado, para qualquer campo elétrico. Né? Agora, vamos pensar agora na interferência de duas ondas planas. Então, vamos pensar aqui em interferência de duas ondas planas. Então, eu posso escrever, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma onda E1, duas ondas planas, não, duas ondas quaisquer, depois eu passo para a plana. Né? Ó, não tenho apagador para caneta, então a gente faz assim. Né? Então, eu tenho um campo elétrico E, que é a somatória vetorial de E1 mais E2. Quando eu for calcular a intensidade, né, pegando o vetor de Poynting, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser meio de C, ε0, E escalar E, certo? E, produto escalar de E com E conjugado. E o que vai ser isso aqui? Meio de C, ε0. Quem é o E? Vai ser o E1 mais E2, produto escalar com E1 conjugado, mais E2 conjugado. Certo? Então, você tem esse produto escalar aqui. Se eu desenvolver o produto escalar, o que vai acontecer? A gente está dando para ver bem a minha folha? Aqui tá dando para ver. Sim. Beleza, que normalmente eu escrevo com canetinha, agora eu estou escrevendo com caneta porque acabou minha canetinha. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho I, vai ser igual a meio, vou desenvolver isso aqui. C, ε0. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter módulo de 1 ao quadrado, E1 escalar E1 conjugado, mais módulo de 2 ao quadrado, esse cara, produto escalar desse com esse. Aí eu vou ter dois termos, né? Só que esses dois termos, né, vai ser E1 conjugado, produto escalar com E2, ou E1, perdão, E1, produto escalar com E2 conjugado, mais E1 conjugado, produto escalar com E2. Percebam o seguinte, deixa eu pegar aqui um lápis de cor azul. Esses dois termos aqui, ó, esses dois termos aqui são o quê? Esses dois termos aqui, multiplicado por essa constante, é a intensidade da onda 1 e essa aqui é a intensidade da onda 2. Né? Então, isso aqui é só uma soma de intensidades. A interferência aparece nesses dois termos aqui. Então, a gente costuma dizer que esse aqui é o termo de... Deixa eu melhorar esse foco aqui. Termo de interferência. Certo? Então, veja que esses dois caras aqui são sempre números positivos. O módulo de 1 ao quadrado e o módulo de 2 ao quadrado é sempre positivo. Só que o resultado desses dois termos aqui pode dar um número negativo. Certo? E é aí que aparece a interferência. Né? Então a gente percebe também outra coisa. Quando a gente faz esse cálculo, o que a gente descobre? Olha só, isso aqui é a somatória das intensidades individuais. Então, que conclusão que a gente tem? Que a intensidade... Opa, tá funcionando essa coisa?
a intensidade, quando eu tenho duas ondas interagindo no mesmo ponto do espaço, certo? Podem ser ondas se cruzando, elas podem ter vindo, não precisam estar vindo na mesma, não precisam estar vindo do mesmo ponto. Elas podem ter vindo pontos distintos, mas naquele ponto ali, onde eu estou calculando a intensidade, né? A intensidade ela não é apenas, né, a soma das intensidades individuais. Vou até escrever isso aqui. Soma das intensidades individuais. Né? Ela não é apenas a soma das intensidades individuais, a gente tem esse termo aqui que a gente costuma chamar de termo de interferência. Né? Olhando para essa expressão aqui, quando que não ocorre interferência? Quando esse termo é zero. Quando esse termo é zero. E quando esse termo. Quando são ortogonais. Exatamente. Exatamente. Então, olha só. Quando eu tiver o E1 perpendicular ao E2. Né? Tá fora, professor. Tá fora, perdão. Quando eu tiver E1 perpendicular ao E2, o que vai acontecer? Não há interferência. Né? Essa é uma condição. Quando E1, posso até escrever aqui dessa forma, quando E1 escalar E2 igual a zero. Tá? Então, não vai ocorrer interferência. Você pode imaginar que você tem uma onda. Você pode imaginar com uma onda com uma polarização em X, colocar aqui os eixos X, Y, o eixo Z aqui, como eu não sou tonto, eu vou usar uma régua. Tá? Vamos lá. Colocar o eixo Z aqui. Então eu posso ter uma onda com polarização em X aqui, ó, desenhar em verde. Tem uma onda com polarização em X. Se propagando aqui na direção Z, certo? E perpendicular a ela eu posso ter uma onda com polarização em Y. E essa onda com polarização em Y pode estar com uma diferença de fase de 90 graus. Então, estou desenhando aqui a onda em Y com diferença de fase de 90 graus. E mesmo uma diferença de fase de 90 graus não zera o campo elétrico resultante. Né? Eu sempre tenho um campo elétrico diferente de zero em qualquer ponto que eu possa imaginar aqui. Né? Então, aqui eu tenho um E2 na direção Y. Né? E aqui eu tenho um exemplo de um E1 na direção X. Eita, quebrou. Lápis de cor é fogo. Né? O troço quebra. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o caso em que não ocorre interferência. Tá? Tranquilo. As ondas são ortogonais. Mesmo que eu tenha uma diferença de fase, que se eu fosse somar o módulo dos campos, né? Perdão, módulo não. Se eu fosse fazer uma soma linear, daria zero, né? Como é uma soma vetorial, o campo elétrico resultante, a intensidade, ela simplesmente é a soma das intensidades individuais. Tudo bem? Não tem como se anular também os dois termos? Os dois produtos internos. Os dois produtos o internos. Conjugado. Bom, se um escalar E2 é zero, o conjugado também vai ser. Né? De fato. Não, mas por exemplo, um ser, por exemplo, A e o outro C menos A. Sei lá. Ou Z menos Z. Deixa eu pensar aqui. Entendi. Entendi tua questão. Eu acredito que não. Se eu pensar em onda plana, eu vou dizer para você. Eu não tenho muita familiaridade com eu vou dizer produto interno de complexos, então não sei. A gente vai pegar daqui a pouco um exemplo de onda plana. Então eu vou escrever o E1 e o E2 como onda plana, e talvez isso fique mais claro. Beleza. Tá bom? Vamos lá, então. Né? Bom, mas que outra circunstância não ocorre ou a gente não consegue observar interferência? Né? Deixa eu ver, esse aqui é 3, esse aqui é 3, tá? Vamos pensar agora
né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, realmente, porque o Lucas fez uma pergunta interessantíssima. O que acontece quando a gente olha para duas ondas planas? Né? Vamos analisar agora a interferência entre duas ondas planas, que podem ter frequências diferentes, inclusive. Né? Então vamos pegar aqui, e eu vou colocar aqui o caso de... escrever em preto aqui, que esse preto está melhor que o azul. Né? Então vamos escrever aqui o caso de interferência entre duas ondas planas. Né? Como é que eu posso escrever as ondas? Eu posso escrever um E1. Né? Se eu sei o campo elétrico, automaticamente eu vou saber o campo magnético dela. Né? Eu posso escrever um E1 como sendo um módulo aqui, E1 módulo, E elevado a I K1 escalar R1 menos ômega 1 T. Posso colocar uma fase aqui, mais delta 1, na direção 1, epsilon 1, certo? Isso aqui é uma onda plana polarizada na direção epsilon 1, tá? Com frequência ômega 1, se propagando na direção K1. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Posso escrever também uma onda 2, exatamente do mesmo jeitão aqui, só trocando os índices. É um módulo aqui, e na I, K2, escalar R2, menos ômega 2T, mais delta 2, que é a fase, na direção epsilon 2. Certo? Tranquilo? Se eu fizer a conta da intensidade, pode ser ponto a ponto, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a intensidade de um mais a intensidade do outro, aqueles dois termos que a gente já escreveu, vezes 2 raiz de I1, raiz de I2. E quando eu fizer, vai acontecer uma coisa muito engraçada. Quando eu fizer o produto escalar desse cara pelo complexo conjugado desse, vai aparecer o quê? Vai aparecer, ou não, primeiro o complexo conjugado desse por esse, vai acontecer o quê? Vai aparecer uma diferença aqui e no final, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a parte de seno, a parte I seno, vai ser zero, certo? E eu vou ficar com a seguinte coisa, vai ficar só a parte real, vai ficar realmente o número real aqui, vai ficar cosseno de K2, escalar R2, menos K1, escalar R1, menos, gente, isso aqui é grande, menos ômega 2 menos ômega 1, esses dois termos aqui, ômega 2 menos ômega 1, vai aparecer uma diferença aqui, mais uma fase delta, que é delta 2 menos delta 1, vezes o quê? Epsilon 1 escalar epsilon 2. Então, se eu pegar essas duas ondas planas se propagando em direções diferentes, né, vai ocorrer o seguinte: o termo de interferência é esse, duas vezes raiz quadrada da intensidade de um, raiz quadrada da intensidade do outro, vezes esse trombolho aqui. Né? Bom, é lógico que não vai ter interferência, né, quando epsilon 1 escalar epsilon 2 for igual a zero, esse termo todo zero. Certo? Quando for diferente de zero, vai ocorrer aqui, epsilon escalar epsilon 2, a projeção de um sobre o outro, cosseno de θ. E vai ter esse cosseno de θ aqui, que o θ é a diferença angular entre as duas polarizações. Tá? Mas e daí, gente? A gente já sabe que se os dois são perpendiculares, não tem interferência. Minha intensidade é só I1 mais I2. E o que vai acontecer? Né? Vamos pegar um caso agora bem interessante. Vai ocorrer interferência quando aí? Né? O jeito mais fácil de eu ver interferência, né? Então, haverá interferência obrigatoriamente quando ômega 1 for igual a ômega 2, certo? Aí sim eu vou ver um termo, aí sim o termo interferência pode ser diferente de zero, né? Vai depender disso aqui, ó. A gente já vai ver isso aqui num exemplo de
experimento de Young, de fenda dupla, né? Mas olha só que interessante, a parte temporal vai para zero. Eu não tenho dependência temporal de I. Não tenho dependência temporal de I quando? Quando ômega 2 é igual a ômega 1. Ou seja, estou interferindo duas ondas com a mesma frequência. Tá? Agora, o que vai acontecer se eu tiver interferência de duas ondas num ponto específico com frequências diferentes? Como é que eu vou ter interferência ou não? O que vocês acham? Eu acho que depende do instante. Depende do instante do tempo. Mas agora a gente tem que se perguntar uma coisa. Como é que eu meço as coisas, né? Então, essa é uma coisa que os físicos teóricos, quem for para a área de física teórica, sempre tem que se perguntar. Ao invés de sair calculando um monte de coisa, achando, ficando muito feliz que você consegue calcular uma integral que ninguém calculou, achar o resultado de uma equação diferencial que ninguém conseguiu fazer, né? Uma coisa que você tem que se perguntar, o físico teórico bom, né? Tem que se perguntar o seguinte: como é que eu meço a tralha? Como é que eu meço a intensidade de luz? A média dela no tempo, né? Com a média dela no tempo. De fato, eu tenho que usar um detetor, né, Lucas? Eu tenho que usar um detetor. Tá? E o que o detetor mede? Então, deixa eu até escrever isso aqui. Tá? Vamos perguntar aqui o que um detetor mede. Um fotodetetor, né? Fotodetector mede. Você teria que medir a amplitude do campo elétrico? De fato, Henrique, é o seguinte: para medir campo elétrico, você tem que medir força em carga elétrica. Né? Para você medir força em carga elétrica, até você consegue. Né? Você consegue medidor de campo elétrico que você mede a força sobre uma carga, né? Só que o que acontece? Ele é muito lento. Né? O medidor direto de campo elétrico ele é lento. Né? Ele não consegue acompanhar a frequência de uma onda eletromagnética. Né? Bom, e qual que é a frequência de uma onda eletromagnética? Se você pensar no visível, né, o ômega é 2π e no visível, o Ni ele vai de 4 até 7,5 vezes 10 na 14 Hz. É um número absurdo. Né? E se você pegar, pode olhar na internet aí, procura na internet ultrafast, escreve isso aí, ó, ultrafast photodetector, que é a melhor coisa que a gente tem de eletrônica para detectar luz hoje em dia. Né? São esses fotodetectores ultra rápidos. Você vai descobrir, bom, como é que o fotodetetor funciona? A luz incide lá, né? E gera uma corrente elétrica. Né? O fotodetetor, o melhor fotodetetor com eficiência quântica 100%, para cada fóton, né, que atinge o fotodetetor, ele gera um elétron. Né? Mas essas coisas eletrônicas, elas têm tempo de resposta. Né? E o melhor que a nossa eletrônica consegue fazer hoje em dia, né, o melhor fotodetetor que você encontra aí é de tempo de resposta de 10 picosegundos. Né? Nanosegundo é menos 10 na menos 9, isso aqui significa 10 na menos 11 segundos. Certo? Olha para a frequência da luz do visível, é 10 na 14 Hz. Será que um cara com tempo de resposta de 10 picosegundos vai conseguir perceber a oscilação do campo elétrico? Aparentemente não, né? Nem a pau. Nem a pau. Porque o que acontece? Esse cara aqui, 10 picosegundos, ele vai conseguir perceber a oscilação de uma onda eletromagnética com frequência máxima de 10 na 11 Hz. Significa o quê? Né? Que se eu jogar uma luz visível no detetor, né, o que o detetor vai fazer? Ele vai pegar uma média, aquilo que o Lucas falou, ele vai pegar a média
de aproximadamente 5.000 ciclos. Não é que ele vai pegar a média de 10, ele vai pegar a média de 100. O melhor fotodetetor que existe, se você jogar luz visível nele, vai pegar uma média aproximada aí de 5.000 ciclos da onda eletromagnética. Certo? Então, o que você mede no detetor? O que você mede no detetor, de fato, é essa média temporal, essa integração temporal da intensidade em 5.000 ciclos. Né? Como é que eu escrevo matematicamente essa tralha? Deixa eu colocar aqui página 3. Daqui a pouco eu vou me perder com esse negócio. Então, o que o fotodetetor faz é o seguinte, ele faz essa média temporal nesse tempo tal, que é o tempo de resposta dele. Né? Então, o que ele te entrega, né, o melhor fotodetetor te entrega é integral de IDT, DT, de 0 até tal. Isso é a média temporal no intervalo de tempo, que é o tempo de resposta do teu fotodetetor. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, olha só, voltando àquele nosso caso da onda plana, né? Voltando àquele nosso caso da onda plana. Peraí, eu me perdi aqui. Ah, achei. Tá? Nosso caso da onda plana é esse aqui, ó. Eita. Entra para baixo da impressora, foi. Entrou. Vou me autoplagiar aqui, ó. Isso aqui é a intensidade que eu tinha escrito. De fato, tinha escrito isso numa outra folha, que é a minha cola. Né? Se o detetor faz essa média temporal aqui, né? Que vai acontecer? O que vai acontecer quando a gente tiver ômega 2, ômega 1, ômega 2 menos ômega 1 diferente de zero? E vamos supor um caso aqui que eu tenha ε1 igual a ε2. Só para simplificar. Tá? Ou seja, duas ondas com a mesma polarização, né? Só que com diferença de frequência entre as duas ondas. Tá? Então, o que a gente vai detetar é isso aqui. Se eu fizer a conta, ó, a intensidade em tal, ela vai estar proporcional, ó. Ela vai ser o quê? Vai ser média da I1 em tal, mais média da I2, em tal, eu tenho que ficar olhando para cá, mais 2 vezes raiz de I1, raiz de I2, e aí eu tenho aquele termo, eu vou ter aquele termo que depende da posição, né? O termo que depende da diferença de fase, mas eu vou escrever aqui agora só o termo, isso aqui vai multiplicar a integral de 0 até tal de cosseno de ômega 2 menos ômega 1 t. Vamos supor que esses outros termos sejam zero, né? É só para facilitar. Professor, a gente não está conseguindo enxergar. Você pode... Perdão. Obrigado. Então, o que vai acontecer? Né? Isso aqui é dividido por 1 sobre tal também. Então, eu vou ter esse termo aqui, né? E obviamente eu tenho outro termo de interferência que tem a ver com a parte espacial. Vou colocar aqui parte espacial. O que vai acontecer com essa parte temporal aqui quando as ondas têm frequências diferentes? Né? O que vai acontecer é o seguinte: se ômega 2 menos ômega 1 vezes esse tempo de resposta for muito maior que 2π, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter muitas oscilações aqui dentro e esse termo vai se anular, certo? Então, se eu não tiver outra diferença de fase, o que vai acontecer? A tua intensidade vai ser simplesmente I1 mais I2, quando as frequências são diferentes, para ômega 1 bem diferente de ômega 2. Certo? Então, se eu tentar interferir, mesmo com a mesma polarização, se eu pegar um laser, vamos ser bem prático, se eu pegar um laser vermelho e um laser verde, né, e jogar os dois no mesmo ponto, mesmo que eles estejam com a mesma polarização, né, como esse termo aqui vai para zero, né, e obviamente o termo espacial, o K1 escalar R e o K2 escalar R, vai para zero também, porque esse K1 é muito diferente de K2, né,
E o que vai acontecer? Eu vou ter uma oscilação espacial também muito rápida, né? O que vai acontecer é que o que eu vou observar no detetor, se eu pegar um fotodetetor, você pode pegar, não façam isso com o detetor de luminosidade do teu celular. Pegue um LED infravermelho, né? Ele serve como detetor de luz, né? E coloque em um multímetro. Jogo lá o meu laser vermelho, observo, 1 microampere. Jogo o laser verde sozinho, observo 2 microamperes. O resultado que você vai obter quando jogar os dois lasers juntos, no mesmo fotodetetor, vai ser 3 microamperes. Porque você não tem interferência de ondas com frequência muito diferente uma da outra. Tá? Você não consegue ter isso. Quando as ondas têm... e ocorre um fenômeno interessante que é... Agora vamos pensar que a diferença entre as frequências não é muito grande. Né? A diferença é pequenininha. Vamos supor que eu tenho lá um azul com, 7 vezes 10 na 14 Hz e o outro com 7 vezes 10 na 14 Hz mais 1 Hz. Tá? O que vai acontecer quando eu jogar essas duas fontes no mesmo detetor? Vai ocorrer o fenômeno de batimento de 1 Hz. Tá? Como o batimento em corda. Tá? Então, quando as frequências são próximas uma da outra, tá? e o tempo delas é tal que o fotodetetor consegue enxergar, o que você vai observar é o fenômeno de batimento. Tá? Obviamente, se você tivesse um detetor rápido bastante, você iria conseguir observar a interferência da vermelha, por exemplo, um feixe vermelho com um feixe azul, só que a diferença de frequência dos dois é da ordem de 10 a 14 Hz. Né? E aí, o batimento da ordem de 10 a 14 Hz você não consegue observar com nenhum detetor. Então, não é que a interferência não existe, ela é tão rápida que você não consegue detectar. Então, na prática, o que você observa, esse batimento é muito pequeno, o que você observa é a soma das intensidades. Tudo bem, pessoal? Ninguém está falando nada, espero não estar falando com a parede. Professor, eu fiquei com uma dúvida agora, que nessa questão dos batimentos, que a gente vai, por exemplo, quando a gente está mexendo com batimento com som, que a partir de, 10 Hz a gente já não consegue mais perceber, não lembro quantos Hz exatamente. Mas se a gente tiver 10 a 14 Hz e daí o outro 10 a 14 Hz mais 10 a 11 Hz, a gente identificaria um batimento naquele detector ultra rápido? Olha, 10 na 11 Hz é o limite do detetor, mas se aí tivesse uma diferença de, vamos falar em megahertz, gigahertz você consegue observar, gigahertz é 10 na 9 Hz. Se você pegar esse fotodetetor e jogar as duas ondas com diferença de 1 GHz, você consegue observar o batimento. Né? Entendi. De fato, o que acontece, gente? Existe existe uma forma de você pegar laser pulsado. O que é laser pulsado? Né? Laser pulsado, você, ao invés de ter uma onda plana, de fato o laser não é onda plana, mas é próximo disso. Né, se você estiver próximo do eixo óptico. Né? O comportamento temporal dele é próximo de uma onda plana. Mas se você tiver uma cavidade tal que você consiga gerar, né, um laser pulsado, o que são esses pulsos quando você faz a transformada de Fourier? De fato, é a interferência de várias ondas. Né? Várias ondas com frequências muito próximas uma da outra. Tá? E você consegue gerar um pente de frequências também, né? Em que você consegue observar justamente esse batimento, você consegue observar como os pulsos, tá? Mas aí eu tô entrando muito em área de laser, isso é um pouquinho mais complicado que a ótica pura, tá? Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, Lucas. Respondeu sim, obrigado, professor. Tá, joia. E você consegue gerar, sim, você consegue pegar um laser contínuo, né? Passar ele por um cristal, como é que chama? Um cristal acusto-óptico, em que você aplica uma diferença de potencial nesse cristal acusto-óptico e você muda o índice de refração dele dependendo do campo elétrico que você aplicar. E você pode aplicar campos elétricos aí de até algumas centenas de kilohertz e o cristal responde. Então você acaba gerando duas ondas, uma com a frequência original, uma com algumas centenas de kilohertz diferente. E se você jogar essas duas ondas num fotodetetor, você consegue ver esse batimento.
Né? É uma coisa bem interessante, né? E tem aplicações práticas isso aí. Né? Bom, então, não sei se eu respondi para você. Respondeu sim, professor. Obrigado. Então tá bom. Então o resultado é o seguinte: se o ômega 1 for diferente do ômega 2, na prática, for muito diferente do ômega 2, ou seja, se isso aqui for muito. Se a diferença de frequências vezes o tempo de resposta do teu fotodetetor for muito maior que 2π, né? Ou seja, se dentro dessa integral aqui tiver mais de um ciclo, o termo de diferença de frequências vai para zero. E você não vê interferência. Qual é o outro jeito que você não vê interferência? Veja que eu estou falando de várias formas em que você não vê interferência, para a gente ver um exemplo concreto de interferência. Né? O título dessa aula poderia ser não interferência. Estou discutindo mais a não interferência do que a interferência. Vejam que aqui, ó, eu tenho um termo. Deixa eu pegar aqui a expressão. Olha só, faça isso com o PowerPoint. Olha só que legal. Você não consegue fazer isso com o PowerPoint. Tá? Se eu pegar esse termo aqui, a intensidade, né? A intensidade de duas ondas planas, que eu vejo da interferência de duas ondas planas, o que vai acontecer? Vejam que tem um termo delta aqui. Né? Esse termo delta aqui é a diferença de fase de uma onda para outra. Né? Se essa diferença de fase aqui, né, for bem definida, né, você pode ter interferência. Vai depender desse termo aqui, ó. Vai depender desse termo aqui. Se as ondas tiverem a mesma frequência, esse termo aqui vai ser zero. Mas dependendo desse termo e dependendo do delta, você pode ter interferência construtiva ou destrutiva. Tá? Mas o que vai acontecer se esse delta T, se essa fase pode depender do tempo, né? O que acontece se isso varia de forma aleatória? O que acontece? O que vai acontecer com a interferência? Posso pegar um caso em que ômega 1 igual a ômega 2, mas essa fase aqui varia de forma aleatória. Né? Será que eu vou ver interferência? Se o delta T, se essa diferença de fase variar aleatoriamente, quando eu jogar para o fotodetetor, que eu vou ver isso aqui, ó, integral de cosseno de delta de T dt, e se isso aqui variar aleatoriamente, essa integral dá zero, certo? Ou seja, o I1 vai continuar sendo igual a I1, o I vai ser igual a I1 mais I2. Se eu pegar dois laser pointers, que é esse que você compra no camelô, se eu comprar exatamente do mesmo modelo, do mesmo fabricante, vendido pelo mesmo carinha no shopping trem, né? E do mesmo lote, se eu pegar dois laser pointers idênticos e jogar os dois laser pointers no mesmo ponto, eu vou ver interferência? Provavelmente não. Por quê? Porque toda vez que eu gero luz, né, eu vou ter uma diferença de fase entre as duas fontes. Né? E como elas estão completamente desacopladas, vibração mecânica, temperatura, né? Mas principalmente vibração mecânica e também vibração, ruído elétrico, vai provocar uma diferença de fase que está desacoplada. A diferença de fase de um está diferente. A fase de um está desacoplada da fase do outro e varia aleatoriamente. Né? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar duas fontes, mesmo que sejam teoricamente idênticas, né? A fase entre as duas variar aleatoriamente, eu não vou ver interferência. Certo? Então, pode fazer a experiência. Se você pegar dois laser pointers, jogar os dois laser pointers no mesmo ponto, você não vai ver interferência do feixe de um com o feixe de outro. Tudo bem? Tranquilo, gente, até aqui? Isso é que eu estou falando com a parede? Tranquilo. Beleza, então. Como a gente falou muito de não interferência, vamos ver agora um caso onde ocorre interferência. Né? A gente já falou de muitos casos que não ocorre interferência. Se a fase for aleatória, não ocorre
não ocorre interferência. Se houver uma diferença de frequência muito grande de uma onda para outra, também não ocorre interferência. E se as ondas tiverem polarizações ortogonais, também não ocorre interferência. Tá? Vamos ver agora um caso em que ocorre. Tá? Finalmente a gente chegou num exemplo de interferência de verdade. Tá? Então vamos lá. Vamos analisar agora o caso. Deixa eu acertar a página aqui. Do interferômetro de Young. Não é que o cara era novo, era o nome dele, viu? Então isso aqui é também conhecido como interferômetro de fenda dupla. Fenda dupla ou dupla fenda. Então vamos pegar aqui o caso que eu tenho uma fenda dupla. E as fendas têm dimensão desprezível. O que importa é a distância entre as duas fendas. Então eu tenho um anteparo aqui. Construo um anteparo. Aqui eu tenho uma fendinha. Aqui eu tenho uma outra fendinha. Vou tentar desenhar isso do melhor jeito que eu posso, tá? Tá vendo? Então aqui eu tenho um anteparo. Ó, tá ficando bonito isso aqui. Olha só, nem parece que eu fui reprovado em educação artística quando eu era criança. Não, quase fui reprovado. Educação artística não reprovava. Ainda sorte minha. Né? Então, isso aqui é uma fenda dupla. Tá? Agora, vamos incidir uma onda pela esquerda. Vamos incidir uma onda eletromagnética pela esquerda aqui. Tá? Uma onda plana. Então, estou incidindo uma onda plana aqui com uma frequência muito bem definida, ou seja, um comprimento de onda muito bem definido aqui, certo? O que vai acontecer nessas duas fendas? E elas estão a uma distância, uma da outra, a uma distância que eu vou chamar de D. Opa, D, isso. O que vai acontecer aí? Será que vai sair uma onda plana nesse ponto aqui, uma onda plana nesse? Não. Aqui vão começar a sair ondas esféricas centradas nesse ponto. Vai começar a sair uma onda esférica aqui e princípio de Huygens. Esses dois pontos aqui, essas duas fendas, eu estou mostrando elas só como pontos, elas vão ser origem de ondas secundárias. Tá? E essas ondas secundárias vão interferir. Qual a diferença de fase da onda nesse ponto para a onda nesse ponto? Nenhuma, zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ver essa onda se propagar, né? E aqui eu vou colocar um anteparo. Olha só, estou desenhando a coisa do jeito mais bonito possível hoje. Hein? Vamos lá. A gente vai colocar um anteparo a uma distância L. Aqui eu vou ter um anteparo. Deixa eu desenhar um anteparo aqui. Uma tela, vai. Uma parede. Tá? Então aqui, a uma distância que eu vou chamar de L, eu tenho a parede. O que eu vou observar nessa parede aqui? Se eu não tivesse interferência, eu ia observar simplesmente um pontinho aqui e um pontinho aqui. Só que não é isso que eu observo. Tá? Não é isso que eu observo. Se eu puder desprezar o tamanho dessas fendas aqui, né? A espessura dessas fendas e considerar apenas a distância entre elas, num ponto específico aqui que eu vou, olha só, estou fazendo um desenho cada vez mais bonito, hein? Ó, aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter R1. Aqui eu vou ter, nesse ponto específico aqui, eu vou chamar isso aqui de... Opa, eita, fiz um furo. Esse aqui é o meu R2. Né? Qual será que é a intensidade exatamente nesse ponto aqui? Né? Como é que eu faço para calcular? Obviamente o que eu tenho que fazer aí é o seguinte. Vou pegar aqui o ponto médio e vou chamar isso. Vou começar a dar nome aos bois aqui. Aqui eu tenho um ângulo θ com horizontal. Né? O que vai acontecer aqui se eu olhar a diferença de caminho... Opa, não, deixa eu desenhar melhor isso aqui. Vejam que eu tenho
aqui, ó. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, é o quê? É a diferença entre R2 e R1. Tudo bem, pessoal? Então, obviamente, o módulo de R2 e R1. Então, essa onda daqui viajou uma distância R1 até esse ponto. Essa aqui viajou uma distância R2 até esse ponto. Tá? E, obviamente, esse ângulo aqui também vai ser θ. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. O que eu tenho que perceber aí? Olha só. Quando eu olhar para aquela expressão da... Como é que chama mesmo? Da interferência, da intensidade, eu sei que o K2, módulo do K2 é igual ao módulo K1, que eu posso escrever como sendo K. Tudo bem? Eles estão em direções diferentes, mas o módulo deles é o mesmo. As fendas não mudaram a frequência da onda. Tá? Então, obviamente, K2 igual a K1 igual a K, e posso escrever ômega 2 igual a ômega 1 igual a ômega. O que isso aqui significa? Significa que aquele termo temporal vai a zero. Certo? Qual a diferença de fase entre uma e outra? Aqui nesses dois pontos, onde elas são geradas. Zero. Elas são geradas exatamente em fase. Elas são geradas exatamente em fase. Tá? O que vai acontecer aqui? Essa diferença de caminho óptico aqui que vai provocar a interferência nesse ponto. Porque essa diferença de caminho óptico vai dar a diferença de fase. Se eu escrever agora a intensidade da onda aqui, ó, vou dar nome aos bois. Ó. Isso aqui eu vou chamar de Y. Tá? Só que se eu chamar isso aí de Y, o que vai acontecer? Tá? Deixa eu escrever aqui a intensidade total. A intensidade total, naquele ponto Y, vai ser o quê? Vai ser I1 mais I2, né? A intensidade que sai daqui, a intensidade que sai daqui, obviamente são a mesma, né? Mais 2 vezes raiz de 1, raiz de 2. Se as fendas são do mesmo tamanho, I1 é igual a I2. Então, aqui eu vou colocar I1 igual a I2, obviamente. Tá? E eu vou ter o seguinte termo aqui, ó. Eu vou ter cosseno. Todos os termos vão para o beleléu. Eu vou ter cosseno de K2 escalar R2 menos K1 escalar R1. Certo? O que vai gerar interferência é a diferença desses dois termos. Tá? E K2 escalar R2 é KR2. K1 escalar R1 é KR1. Tá? Então, no fim das contas, o que vai acontecer? Ó? Eu posso escrever a intensidade total como sendo 2i, né, vezes 1 mais cosseno, tem um 2 aqui? Não. 2 está aqui, beleza. Cosseno de K vezes R2 menos R1. Então, é como eu falei para vocês. Né? Como eu falei para vocês, o que vai gerar interferência é essa diferença de caminho óptico aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? O resto aqui é para você ver se você tem uma interferência construtiva, ou seja, se o campo se soma, ou destrutiva, se os campos se anulam, diferença de fase igual a π, vai depender do que aqui, né? Agora é só a gente calcular aqui a geometria. Se você olhar aqui, ó, olhe para esse triangulinho aqui, né? O que eu consigo tirar desse triangulinho? Né? Quanto vale seno de θ aqui? Seno de θ não é essa coisa dividido por D? Sim ou não? Sim. Sim. Então, olha só. Então, eu posso escrever... Olha só que louco. Eu posso escrever R... Vou escrever aqui do lado. Ó. Eu posso escrever R2 menos R1 como sendo o quê? Como sendo D, né, vezes seno de θ. Seno de θ. Tudo bem? Nossa, não cabe aqui na coisa. Se eu olhar para esse triangulinho, desse triangulinho eu tiro isso. Tá bom? Agora olhem para o triangulão. Triangulão, olha o nome que eu dou para as coisas, né? Olha esse triangulão aqui, ó. Deixa eu desenhar o triangulão aqui em vermelho, ó. Esse triângulo que eu quero que vocês olhem. Quanto vale
tangente de θ não é y sobre L? Sim ou não? Sim. Né? Então, se eu olhar para o triangulão, eu vejo que tangente de θ é igual a y sobre L. Se eu juntar as coisas e ainda pegar uma identidade trigonométrica, olha só. Esse cara aqui, ó, isso aqui vai ser KD vezes seno de θ. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a intensidade total vai ser igual a 2i. Escrever assim, ó. 1 mais 2 cosseno de KD vezes seno de θ. Só que quando o ângulo é pequeno, ou seja, quando o y é muito menor do que o L, ou seja, eu estou com o anteparo muito distante da fenda, né, das fendas, o que vai acontecer com o seno de θ? Seno de θ é exatamente igual a tangente de θ, e tangente de θ é y sobre L. Então eu vou poder escrever essa coisa toda como sendo 2i vezes 1 mais... Tem 2 aqui mesmo? Não, esse 2 aqui eu inventei da minha cabeça, não tem esse 2 aqui. Cosseno de K vezes D, o seno de θ é y sobre L. Então eu posso escrever como sendo K d y sobre Lzão. Tudo bem? Tranquilo? Quanto valia o cosseno? O que vai acontecer? Agora vamos pensar aqui o que vai acontecer quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, quanto vai dar esse cosseno? Professor, só uma dúvida rapidinho. Oi. A gente tinha a expressão de que tangente de θ era y sobre L. Como é que esse seno também virou y quando sobre L? você tem um ângulo muito pequeno, quando o y é muito menor do que o L, Lucas, Ah, entendi. o seno não é igual a Seno tangente. tangente. Isso. Entendi. Exatamente. Né? Olha só o que vai acontecer quando o y for igual a zero. Quando o y for igual a zero, o cosseno não vai dar 1, e eu vou ficar com intensidade total igual a 4 vezes a intensidade que passa em cada fenda. Olha que doido, né? Vejam que intensidade não é potência. Intensidade é potência por unidade de área. Então a potência total está conservada. Isso que muita gente fica na dúvida quando olha para a interferência. Assim, pô, a potência, a energia, né? Foi para onde? Né? A energia só foi... Ela não está mais naquele ponto, não está mais naquele ponto que estaria, ela está em outro lugar. A energia total é conservada. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, eu posso usar uma identidade trigonométrica que é a seguinte. Eu sei que 1 mais cosseno de 2α é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de alfa. Né? Então, se eu chamar esse cara de 2α, né? Cosseno quadrado aqui, ó, cosseno ao quadrado. Se eu chamar alfa, 2α, de KDY sobre L, eu fico com a expressão clássica, né, da fenda dupla, que é que a intensidade total é igual a 4 vezes I vezes cosseno ao quadrado de KDY sobre 2L. Ou seja, quando L é igual a zero, eu tenho um máximo. Mas vejam que isso aqui é oscilatório. Como é que vai ser, então, o padrão de intensidade que eu vou ter aqui? Deixa eu tentar desenhar aqui. Vai ser um cosseno ao quadrado. Eu vou ter aqui intensidade máxima aqui. Né? Eu vou ter a intensidade máxima. Depois ela vai... Aqui, novamente, cosseno ao quadrado vai dar 1. E assim por diante. Eu vou ter aqui as minhas franjas de interferência. Obviamente, quando isso aqui for igual a... Quando isso aqui for igual a números múltiplos de π sobre 2, né? Ou seja, KDY sobre L for igual a nπ, eu vou ter o quê? Eu vou ter interferência destrutiva, eu vou ter esses pontos aqui. Tá? O professor Breno, eu dei uma olhada nos slides dele, ele fez um desenho muito melhor do que o meu. Né? Eu só não gosto de apresentar PowerPoint, porque às vezes o PowerPoint é muito mais rápido do que o nosso pensamento. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está preparado aqui. Não, esse aqui é outro. Eita! Nossa, eu estou aqui. Onde é que está aqui? Deixa eu agora...
aqui, né? Essa aqui é a dedução do professor Breno Vamos ver se vai dar certo. Apresentar essa guia na reunião. Vai, funcione coisa. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, compartilhar agora. Eu acho que eu aprendi a fazer o negócio. Tela cheia. Compartilhar. Ih, não vai dar certo. Janela. Ih, não, gente. Eu achei que ia dar certo, não vai dar. Deixa eu compartilhar isso aqui e aí apresentar para vocês. Vamos lá. Vamos ver se aparece a apresentação. Deixa eu ver aqui. Apareceu. Legal. Né? Vejam que o professor Breno chamou essa distância aqui de delta, mas esse delta aqui não tem nada a ver com esse outro deltazinho aqui. Né? Então ele chega aqui na mesma expressão que eu tentei convencer vocês. Né? E o que é interessante é o seguinte, ele faz uma análise... deixa eu mexer na coisa que eu tenho que ir para cá, deixa eu ver. Foi para a próxima página, beleza. Né? O que você vai olhar é esse padrão aqui. Obviamente esse padrão aqui vai estar na vertical, né? não na horizontal como está aqui. Você vai ter esse padrão de fendas claras e escuras. Né? E toda vez que esse termo aqui, o KDY sobre 2L, for igual a N vezes π, obviamente eu tenho um cosseno igual a 1 ou menos 1. Obviamente, cosseno ao quadrado igual a 1. Então, aqui é o caso da interferência construtiva. Né? Quando esse termo aqui é igual a N vezes 2m mais 1 sobre 2π, ou seja, quando esse termo aqui é número múltiplo de π sobre 2, ou seja, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, e também os negativos, eu vou ter os pontos de interferência destrutiva. Tá? Tranquilo, pessoal? Vocês estão vendo meu mouse, eu espero. Tá? Tudo bem? Estamos sim. Então, o que vocês precisam guardar no fundo do coração... Deixa eu compartilhar aqui meu... Onde é que está aqui? Onde é que está meu papel? Onde é que está meu papel aqui? Para compartilhar essa guia. O que vocês têm que guardar no fundo do coração, de fato, onde é que está aqui? Perdi o que vocês têm que guardar no fundo do coração. Não? Eita, não, eu vou achar aqui. Aqui, isso. Essa expressão aqui, ó. Vocês não precisam decorar ela, mas é só entender de onde ela vem. Né? Se eu tiver... Esse aqui é o caso de duas ondas planas. Você pode ter casos mais complexos. Né? Aqui você tem a intensidade da primeira e a intensidade da segunda. Né? Essas intensidades podem ser a mesma se você tiver o caso de fendas, ou se você tiver interferômetro do tipo Mach-Zehnder. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui no interferômetro Mach-Zehnder, mas você pode pegar um beam splitter, né, que é um divisor de feixe, fazer parte da luz ir para um lado, parte ir para o outro. Parte pode interagir com uma amostra, né? E parte não interagir com a amostra, e daí lá na frente você mede um padrão de interferência. Você junta os feixes de novo e mede um padrão de interferência. Mas tudo é governado aqui por essa expressão aqui da intensidade, quando você pode fazer a aproximação de onda plana. Né? E é importante aqui que essa fase entre as duas ondas não varia, ou seja, para isso acontecer, ou você tem que, essas duas ondas têm que partir da mesma fonte, né? Ou você tem que de alguma forma correlacionar uma fonte de luz com a outra. Né? Quando a gente trabalha com laser e a gente quer, por exemplo, você tem um laser muito bem controlada a frequência, né, para fazer normalmente espectroscopia atômica, mas você precisa de mais potência. O que você faz? Você pega o laser que você controla muito bem e injeta parte da luz num amplificador óptico, né, que normalmente é um outro laser com meio de ganho, né, só que ele não é muito bem controlado, e você faz com que o laser de alta potência siga o laser de baixa potência. Então, você faz com que essa fase aqui entre os dois fique fixa, tá? Esse deltazinho aqui entre os dois fique fixa. Mas, normalmente, o que a gente analisa na interferência é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui que é o importante.
tanto nesse interferômetro de fenda dupla, quanto outros tipos de interferômetro. Interferômetro de Michelson, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o cerne da questão é esse termo de interferência aqui, né? Essa diferença aqui, né, da fase espacial. Esse aqui, normalmente a gente não trata muito, porque isso aqui é diferença de frequência. Normalmente, quando a diferença de frequência é maior do que alguns gigahertz, né, o que acontece é que a média temporal disso aqui vai para zero, né? O que importa mesmo é essa fase espacial aqui. O que causa o padrão de interferência que você observa espacialmente é essa diferença de fase espacial nos interferômetros, né? Eu dei uma espionada lá no que eu sei que vocês vão espionar depois, né? Eu dei uma espionada lá nos slides do professor Breno, de quem eu roubei aquelas figuras. Eu falei para ele, eu vou roubar a tua figura. Ele falou assim, tá bom, pode roubar. Eu falei assim, eu não consigo desenhar isso na mão, né? Então rouba a minha figura. Então, ele mostra lá o interferômetro de Mach-Zehnder e também um outro tipo de interferômetro, que é um interferômetro de Fabry-Perot. É basicamente quando você tem duas placas refletoras, semi-refletoras, uma na frente da outra, né? Na prática, você pode construir um Fabry-Perot com uma única placa de vidro, né? Aí você tem o padrão de interferência aí, dependendo da espessura do vidro, tal, você tem as franjas de interferência do Fabry-Perot. Ele analisou esses dois casos, mas o importante na análise é a análise deste termo aqui, né? Que é interferência, o termo de interferência espacial, né? Esse é o mais importante para os interferômetros que a gente costuma tratar. É o termo de interferência espacial. Esse cara aqui normalmente morre, né? E esse aqui normalmente é fixo, tá? A menos que você tenha uma fonte maluca variando de alguma forma controlada esse delta. Se variar aleatoriamente, esse termo é zero. E, enfim, basicamente isso que... aliás, se você tiver duas fontes diferentes, não importa que você tenha uma diferença de fase bem específica aqui, né? Se ao invés de duas fendas, eu pegar dois lasers diferentes, né, eles não vão gerar padrão de interferência, né? Por quê? Porque esse delta aqui vai fazer com que todo esse cosseno aqui oscile que nem um maluco, porque você não tem uma diferença de fase fixa entre uma fonte e outra. Tá joia? Bom, gente, hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Quando olharem lá o interferômetro de Mach-Zehnder, lá que o professor Breno colocou nos slides dele, eu estou um pouco na dúvida em relação à fase adicional que ele colocou na reflexão. Normalmente, quando você reflete a luz no espelho, um espelho ou em qualquer superfície, você ganha uma fase π na reflexão. Ali ele colocou π sobre 2, eu acho que é um erro de digitação. E quando você transmite luz de um meio para o outro, normalmente você não tem soma de fase nenhuma. A onda passa sem ganho de fase, nem perda de fase nenhum, tá bom? Então eu fiquei um pouco na dúvida na análise que ele fez no Mach-Zehnder ali, acho que tem algum errinho de digitação. Tá, joia? Bom, alguma dúvida, gente, sobre essa ideia aí de interferência? Não sei se ficou claro tudo que eu falei hoje. Professor, eu tenho uma dúvida que, na verdade, é mais uma curiosidade. Com relação àquela parte lá da fenda dupla, do experimento de Young, você comentou que a gente vê no anteparo aquelas franjas, né? E elas estão... e aquela imagem, ela me lembra muito aqueles diagramas que são de... Se eu não me engano, é de densidade e probabilidade de elétron em mecânica quântica. Esse resultado da fenda dupla, ele tem alguma coisa a ver com a quantização da luz ou não. Nada a ver? Nada a ver. Isso aí é um fenômeno ondulatório, apenas. Esse é um fenômeno ondulatório. O que é interessante, Henrique, é se você fizer um interferômetro de fenda dupla e você pegar uma fenda que gere um fóton por vez, você consegue fazer isso, né? Se você pegar uma fonte que gera um fóton por vez, né, e se você tapar uma das fendas, você tenta colocar alguma coisa para detectar se o fóton passou por uma ou por outra,
você destrói o padrão de interferência, né? Agora, se você deixar a fenda sozinha ali, sem tentar detectar se o fóton passou por uma fenda ou outra, depois de um determinado tempo, os fótons vão gerar um padrão de interferência idêntico ao padrão de fenda dupla. Qual é a conclusão dessa maluquice? O fóton interfere com ele mesmo, né? De fato, isso aí é um pouco mais profundo, isso aí tem a ver com a... Deixa eu parar de apresentar esse negócio aqui que tá doendo minha vista. Isso aí tem a ver... Cadê? Deixa eu parar. Como é que eu paro de apresentar essa coisa? Você está apresentando, parar a apresentação. Ah, consegui. Tá, já. Isso aí tem a ver com o... Como é que chama isso aí? Você tem uma onda de probabilidade, aí quando você tem a função, quando você tem a medida, né, colapso da função de onda. Isso aí é o paradoxo do colapso da função de onda, né? Você pode ter fóton por fóton passando na fenda dupla, né? Só que o que acontece é que o fóton, né, ele se comporta como uma partícula só na hora de ser detectado. Enquanto ele caminha como uma onda, né? E uma onda você tem aquele padrão de probabilidade que ocorre na fenda dupla, né? Mas cada fóton que passar por ali, ele vai cair num ponto, né? O que a teoria te diz é só qual é a probabilidade dele ser detectado num ponto específico, né? E aí aquele padrão que você vê ali, mesmo que você mandar fótons individuais, ele vai ser construído por muitos fótons. Mas aquilo você entende como um padrão de probabilidade, né? Porque o que você consegue interpretar desse experimento de passar fóton por fóton, né, é que o fóton interfere com ele mesmo, né? É uma coisa muito doida, né? Tanto na mecânica quântica quanto na eletrodinâmica quântica. Não sei se ficou claro, Henrique. Ficou. Era mais essa curiosidade mesmo, por causa dessa semelhança. Eu tinha consciência, né, de que isso da interferência tem mais a ver com um fenômeno ondulatório. Mas aí eu vi a semelhança e eu pensei, né, será que é alguma coisa? Mas ficou claro, sim. Obrigado, professor. De fato, na época das vacas gordas da UFABC, deixa eu ver aí, foi há uns 10 anos atrás, eu fiz um pedido para comprar um equipamento que gera uma fonte de fótons único, que ele gera um fóton por vez, né? E fazer esse experimento de Young com um fóton por vez, né? Só que isso aí foi para as instâncias superiores da UFABC e acharam muito caro, mesmo na época das vacas gordas, e barraram a compra do kit experimental que eu queria para demonstrar para vocês essa brincadeira. Mas enfim, agora que as vacas estão raquíticas, enfim, eu e o Breno, a gente resolveu não pedir para o UFABC nem polarizador. A gente tirou o dinheiro do bolso para comprar polarizadores para vocês, porque pedir qualquer coisa aí não ia rolar. Tá? Bom, gente, alguma dúvida a mais? Triste. Faz parte. A gente tem que trabalhar com o que tem. Professor, eu tenho uma dúvida. É mais tipo uma ideia que eu tive. Se, por exemplo, eu passar uma luz por um meio com índice de refração, essa luz ela vai ir com uma fase. E quando ela passar pelo meio com índice de refração, ela vai mudar a fase dela? Só isso que vai mudar? Ah, legal a tua pergunta. Para responder a tua pergunta, eu tenho que fazer um desenho. Peraí. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Deixa eu compartilhar de novo aqui uma guia. Deixa eu compartilhar meu papel aqui. Vou pegar um papel novo aqui. Essa pergunta que você fez tem a ver com o interferômetro Mach-Zehnder, né? Deixa eu pegar um papel novo aqui, tá? Então vamos. A pergunta do Vinícius é bem legal, que é o seguinte. Opa. Centralizei. Ele está falando o seguinte: imagine que eu tenha. Vamos mandar uma onda aqui. Então aqui eu tenho uma onda eletromagnética. Posso colocar um divisor de feixe de tal forma que aqui eu tenho um espelho, Então, e esse aqui eu vou caminhar para cá. E aqui eu vou caminhar para cá e vou colocar agora um material com um certo índice de refração
diferente de 1, N aqui. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer aqui é que o comprimento de onda vai mudar, a velocidade muda e o comprimento de onda muda. Então, se nesse intervalo aqui, olha só, vou desenhar a onda aqui só por... Então, nessa espessura aqui, minha onda que está passando por baixo, né, teve essa oscilação. Aqui dentro, o que vai acontecer? O comprimento de onda vai mudar, né? Se a velocidade vai diminuir, então a velocidade vai diminuir, a frequência continua a mesma, V igual a lambda F, então o lambda vai aumentar. Olha só. Esse cara aqui, ó, vai sair desse ponto aqui com uma fase diferente desse. Certo? Obviamente você não tem material tão fino assim, mas você pode imaginar um material espesso e o que vai acontecer? A onda que vai passar aqui, né, ela vai estar com um comprimento de onda diferente do comprimento de onda aqui no vácuo. Certo? E aí, se eu colocar esses dois aqui, se eu juntar novamente essas ondas aqui, como é que eu posso juntar elas? Coloco um espelho aqui e venho aqui, tem um beam splitter vindo para cá. Tem um beam splitter vindo para cá. O que eu vou ver no detector, se eu colocar um detetor aqui, vai ser o quê? Eu vou ver um padrão de interferência, né? Eu vou ver a interferência construtiva do seu, dependendo de qual for a espessura desse camarada. Tudo bem? Isso que o interferômetro do Mach-Zehnder faz. Não sei se eu expliquei para você. Sim, sim. Não, eu tava pensando mais no... Você vai fazer uma fase quando ele entrar, e quando ele sair, ele vai desfazer a fase, praticamente. Aí eu tava pensando se no final não ia mudar nada, mas não, eu entendi agora. Não, o que acontece é que vai depender do comprimento, vai depender desse comprimento aqui, né? Obviamente, se você pegar um cara muito fininho e com o índice de refração é muito próximo de 1, a diferença de fase vai ser pequena. Aí, quanto maior for, né, esse meio, né, quanto maior for esse meio, mais incremento de fase vai ocorrer. Tá? Maior vai ser a diferença de fase. O que você pode fazer com o interferômetro Mach-Zehnder é o seguinte: isso aqui eu estou mostrando aqui isso aqui está ampliado, tá? Mas se você tiver um feixe muito estreito passando por uma amostra, o que você faz? Você pode escanear a amostra na frente do feixe de luz, né? E o que vai acontecer? Vai aparecer um padrão de interferência aqui, vai aparecer interferência construtiva ou destrutiva, dependendo de onde está a amostra. E com isso você pode analisar uma amostra com um interferômetro. Né? Não sei se esclareceu isso aí ou mais confundiu do que outra coisa. Agora esclareceu. Então tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Então tá bom. Então a gente fica. Se vocês não têm mais dúvida. Só uma coisa. Oi, opa, vamos lá. Esse experimento aqui, ó. Eu tenho um simulador porque eu fiquei na dúvida. Eu achei. Oi. Eu fiquei na dúvida se é isso aqui. É esse experimento que você citou? Vou mandar no chat. É isso aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que experimento é esse. Pascal. Opa, nossa. Não, nossa, animação. Animação é difícil de entender. Não. Isso aí é o experimento de Michelson. Tá? Esse é o experimento de Michelson. Tá. Eu fiquei na dúvida porque não me pareceu mesmo que eu. Não. Nossa, onde é que você achou esse negócio aí? Tem até um negócio ali, Trove, não sei o que, nós temos propaganda maluca. Não, esse é o experimento de Michelson. Esse outro que eu comentei com vocês é parecido com esse, só que no caminho da luz, num dos braços, né? Você pode usar o experimento do Michelson para fazer isso do mesmo jeito, mas num dos braços você coloca uma amostra, essa amostra que o Vinícius quis colocar, com índice de refração diferente de 1. Né? E aí vai mudar o padrão de interferência que você enxerga ali no detetor. Tá? Agora eu entendi, eu tava com dúvida para imaginar. Tá certo. Obrigado. Se você colocar qualquer amostra ali no meio de um dos braços, né? Não pode colocar nos dois, né? Mas depois que a luz se divide, se você colocar uma amostra num dos braços, ela vai mudar o padrão de interferência. Tá?
Já esse caso aí do interferômetro de Michelson, né, ele foi usado para mostrar que a velocidade da luz independe da velocidade da fonte, né? Isso aí deixou todo mundo maluco, que todo mundo achava que a luz se propagava não no vácuo, mas no meio, que se denominava éter, e aí a hipótese é que a Terra arraste consigo o éter, enfim, mas as coisas do século XIX. Mas como a gente agora tem uma coisa que a gente não consegue explicar, que é a matéria escura e a energia escura, talvez o éter, sei lá, saia do túmulo e alguém reative o éter aí para explicar a matéria escura. Quem sabe? Não sei. Não? Tá joia? Bom, gente, mais alguma dúvida? Então tá bom. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre difração, né? Difração é um pouco diferente de interferência, que difração você tem um objeto com dimensão finita, né? Pode ser um anteparo ou pode ser um furo com uma certa dimensão finita, comparável com o comprimento de onda da luz, e aí você tem interferência de várias partes da onda, né? Mas daí esse fenômeno não é chamado de interferência, porque não são só duas fontes, são várias, né? Isso é denominado de várias, devido ao princípio de Huygens, que cada ponto no espaço é um gerador de ondas secundárias, tá? Isso dá origem ao fenômeno de difração, tá? Que é um pouquinho mais difícil de entender que interferência, tá? Mas é bem parecido. A ideia é exatamente a mesma, tá? Só que eu não tenho E1 mais E2, eu tenho uma somatória de campos, tá? Então, pessoal, eu espero até esse fim de semana aí corrigir toda a prova, toda a P1 e corrigir os relatórios, tá? Então, provavelmente vocês vão entrar na próxima semana com a nota da P1 e a nota dos relatórios, tá? Eu espero, né? Então, até semana que vem e boa noite a todos, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.